E aí turma, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e dessa vez eu vou te ensinar um passo a passo prático para você montar um orçamento em BIM seguindo um fluxo aqui bem simples. Então eu vou colocar aqui, certo? Eu trago a informação do nosso modelo BIM, depois vou pedir aqui para atualizar todas as minhas planilhas aqui no orçamento e você consegue com uma grande facilidade ter um orçamento todo montado, estruturado. Você consegue filtrar aqui quantitativos por pavimento, você consegue ter uma estrutura de orçamento definida até pavimento e ainda ter uma estrutura de validação do seu orçamento. Você vai aprender tudo isso aí nessa aula. Então, vamos lá? A primeira etapa aqui do nosso projeto é a modelagem, que é a etapa mais importante, a modelagem de todas as disciplinas do nosso projeto. E aí você é livre para fazer da forma que achar conveniente, desde que obedeça às características do projeto. Mas eu quero chamar a atenção para algo extremamente importante, que é exatamente a estrutura das paredes, piso, forros, enfim, tudo que você precisa para extrair quantitativos. Então eu vou fazer o seguinte, vou selecionar aqui a minha parede, vou clicar aqui em editar tipo, certo? E aqui eu tenho a estrutura da nossa parede. Então se eu clicar aqui em editar, você vai conseguir visualizar aqui toda a estrutura que eu estou adotando aqui nessa parede, que é revestimento cerâmico de 5 por 15 branco em parede externa. E o reboco aqui é de 3 centímetros. Na VMB Engenharia, a gente usa duas premissas básicas. Uma é a espessura total da parede, então a gente é sempre fiel à espessura total da parede que a gente estima para o nosso modelo e também aos códigos do orçamento. Então, por exemplo, na nossa estrutura orçamentária, eu tenho aqui o chapisco, o emboço e o revestimento cerâmico. Em várias composições, o rejunte está embutido dentro do revestimento cerâmico, que também está embutido o cimento cola. E aí você é livre para adotar da forma que achar conveniente. Só que eu separo aqui o meu rejunte porque várias construtoras têm uma empresa separada que faz isso e eles me pedem para colocar esse item separado no orçamento. Então eu coloco aqui no Revit com uma camada de membrana, a espessura é zero, ou seja, ela não tem nenhuma influência na espessura total da parede e dessa forma eu consigo ter todos os meus levantamentos de quantidades alinhados com o meu orçamento, certo? Então essa aqui é uma atenção que eu peço para que vocês tenham na modelagem dos projetos de vocês. Bom, a segunda etapa é, depois de modelado tudo, você precisa gerar tabelas de levantamento de materiais. No caso aqui, certo? A gente tem várias tabelas dentro desse projeto e vou mostrar para você como gerar tabelas de levantamento de materiais. É bem simples, você clica aqui em vista, aqui tem tabelas de levantamento de material, certo? Então vou escolher aqui paredes e aqui vai ser levantamento do material de parede. Eu clico aqui em OK, certo? E eu preciso escolher os campos de cada tabela. Nome do material, depois eu preciso da área, eu preciso do código. Tá aqui, código material, pronto, certo? Aqui em classificação, eu vou pedir para classificar por nome, então ele vai juntar todos que têm o mesmo nome. Vou pedir aqui, eu vou desabilitar isso aqui, internizar cada instância, senão ele vai colocar cada parede uma linha e isso gera uma quantidade muito alta de linhas, não precisa. Eu vou clicar aqui em material, na parte de formatação, vou pedir para ele calcular os totais. Feito isso, eu clico aqui em OK, certo? E ele vai gerar automaticamente a minha tabela de levantamento de materiais, ok? E agora a próxima etapa é você escolher uma base de preços unitários. E isso é extremamente importante. Eu selecionei alguns aqui para você, certo? Assim, você pode escolher, por exemplo, o Sinap, certo? Acessando aqui o site, vou deixar os links aqui embaixo. Você pode escolher, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo. Então, aqui você tem a parte de tabelas de custo. Você pode escolher também. Você pode usar aqui as tabelas da CEINFRA, que é da Secretaria de Infraestrutura aqui do Ceará. Você tem aqui o ORS, que é de Sergipe. Então, você tem várias tabelas de custo, de referência de custo que você pode adotar nesse projeto. Aqui o que foi que eu fiz? Eu adotei aqui o Sinap. Então, aqui você tem a última que eles disponibilizaram foi de abril. Então, você tem aqui com desoneração e sem desoneração. Então, eu adotei a sem desoneração. E aqui eu baixei, certo? Eu baixei aqui o arquivo que está em zip. Baixei todos os arquivos, certo? Eles ficam dessa estrutura. E aí, o que foi que eu fiz? Eu peguei essas informações aqui e eu trouxe cada uma para dentro do meu arquivo aqui em Excel. Esse template também, eu vou deixar ele aqui, o link do template, se você quiser baixar para usar em seus projetos, até entender como que ele funciona, é só apertar aqui no link abaixo e baixar automaticamente.
que eu fiz? Eu peguei cada uma dessas informações aqui, então tem a composição analítica, eu tenho a composição cinética e eu tenho a tabela de insumos. E eu trouxe cada uma para cá. Então aqui eu tenho a tabela de composições sintéticas, certo? O que foi que eu fiz? Eu estruturei aqui de um jeito para facilitar. Por exemplo, se você clicar aqui em piso, ele vai pegar todos os itens aqui, a descrição de classe de piso. Se você quiser aqui piso de concreto, piso de alta resistência ou piso cerâmico, ele automaticamente filtra para você. E isso te ajuda, por exemplo, a pegar o código. Então eu já usei esse código aqui. Você pode também, por exemplo, se quiser pinturas, então você tem aqui pintura de parede, pintura de piso, enfim, selecionando aqui, ele vai pela descrição da classe, descrição de tipo e facilita para você encontrar o código da sua composição, certo? E aqui, desse outro lado também fiz a mesma coisa. Então aqui ele tem a composição de cada um desses insumos, certo? Então eu vou fazer só o seguinte aqui. Aqui você tem toda a composição e se você quiser, você pode fazer do mesmo jeito. Você pode clicar, por exemplo, aqui, cobertura, canteiro de obras. Se eu pegar aqui, fundação, então armaduras, você tem aqui a descrição da composição, que está aqui, certo? E você tem todos os coeficientes aqui dos insumos, certo? Então você tem cada código, cada insumo e a unidade, o coeficiente, o preço unitário e aqui você tem todas as suas composições, certo? E nessa última coluna aqui tem exatamente os insumos, então você consegue verificar aqui cada insumo, o preço unitário dele e a unidade de medida que está sendo adotado aqui na nossa base de custo, ok? Feito isso, vou mostrar para você. Eu vou voltar aqui no Revit, certo? E aí eu vou te ensinar como criar código. Você fala, Walter, é o seguinte, como que você colocou aqui o código do Volare, por exemplo, o código do seu orçamento? Eu vou abrir aqui um arquivo do zero, certo? Eu vou pegar aqui novo projeto, vou colocar aqui projeto de arquitetura, vou clicar aqui em OK, certo? Então ele abre aqui um projeto novo. Para você criar um parâmetro novo no seu projeto é bem simples. Então você vem aqui em gerenciar, você vai clicar aqui do projeto e aí você vai clicar aqui em adicionar. Então você quer trazer o código do orçamento, então você tem aqui parâmetros compartilhados e parâmetros de projeto. Se você quiser entender a diferença, só você escrever aqui embaixo, eu vou fazer uma aula explicando como criar parâmetros compartilhados, mas por agora a gente vai fazer aqui parâmetro de projeto. Então você vai colocar aqui o código, vou colocar aqui o código do orçamento, certo? Vou colocar aqui. Vou deixar ele aqui com um tipo, só copiar uma coisa aqui, certo? Então a disciplina aqui eu vou deixar em comum e aqui eu vou deixar com parâmetro de texto, certo? E aqui vou pedir para marcar todos, certo? Então eu vou marcar todos eles aqui. Eu vou colocar aqui OK, certo? Aqui OK. E agora, por exemplo, se eu criar uma parede, só para vocês verem a diferença, vou clicar aqui, vou editar aqui o tipo, certo? E aqui, ó, eu tenho o texto, então tem aqui o código do orçamento. Para qualquer item que você colocar, você vai ter o item aqui de código. Aí eu quero te chamar a atenção o seguinte, se eu clicar aqui na minha parede, vou só voltar aqui, por exemplo, aqui na minha estrutura, concreto, só para você ver uma coisa. Aqui dentro do material você tem identidade, certo? Então aqui você tem algumas descrições, certo? Você pode colocar aqui e depois extrair isso da sua tabela de quantidades. Mas você está vendo aqui que não aparece o item código do orçamento. Então, para você fazer isso, você precisa criar mais outro parâmetro. Então, vou aqui em gerenciar e aqui eu clico aqui em parâmetro de projeto, vou adicionar, certo? Então, vou colocar aqui código do material, vou colocar aqui mate e dessa vez eu vou deixar ele com instância e com texto, certo? E aqui, quando eu clico aqui em instância, vou aqui em material, vou habilitar aqui, ó, materiais. É extremamente importante você fazer isso aqui, porque ele vai te dar a opção de acrescentar essa informação no seu material. Então, vou clicar aqui em tipo, clicar aqui em editar, certo? Vamos voltar lá na nossa parede de concreto. Aqui na nossa parede de concreto, acho que foi esse aqui. E aqui, agora vai habilitar esse aqui, ó, parâmetros personalizados. E quando você clicar aqui, ele vai te dar a opção de colocar o código de orçamento.
Então essa aqui é uma informação extremamente importante para você poder codificar tudo direitinho, certo? Então agora que você já aprendeu a como criar parâmetros compartilhados, eu vou te mostrar. Vou voltar aqui para o nosso projeto, vou fechar esse aqui, certo? Eu vou abrir aqui uma tabela que eu já tinha feito, por exemplo, aqui a tabela de paredes, certo? Você já está vendo aqui que tem todos os códigos já colocados e é bem simples esse processo. O que eu vou fazer? Você vem aqui no seu Excel, certo? Você vai escolher, por exemplo, aqui eu estou com pinturas, certo? Aqui eu tenho pinturas, então aqui eu tenho a aplicação do fundo selador. Você só precisa copiar aqui o seu código, certo? Que eu vou fazer isso aí. Aí você vem aqui no seu Revit e aí você coloca aqui. Quando você cola a informação aqui, automaticamente ele vai colocar em todos os materiais do seu projeto, certo? Aí tem pessoas que dizem, Walter, é o seguinte, eu quero trazer todas as informações do meu orçamento e ter o meu orçamento já aqui no Revit, por exemplo. Então você pode trazer o seu código, pode trazer aqui a descrição Revit, pode trazer o preço, pode trazer o custo total. Se você usar a Dynamo, ele consegue fazer isso automaticamente para você. Você coloca o código aqui, ele busca todas as informações no seu Excel. Por exemplo, você consegue vincular aqui do seu Revit, certo? Pelo código, ele busca a informação aqui, todas as informações, e leva de volta para o seu Revit todas essas informações automaticamente usando a Dynamo, certo? Eu, pessoal, não recomendo fazer isso. Você traz muita informação para dentro do seu arquivo sem necessidade e isso acaba ficando mais pesado. Para mim, o que é importante? É você ter o código aqui e o resto eu trato no Excel ou em outra ferramenta, certo? E aí eu consigo fazer o link entre o meu modelo BIM com o meu orçamento e planejamento vice-versa, certo? Mas você é livre para adotar aquilo que você achar importante no seu orçamento. Bom, feito isso, o que você precisa fazer? É bem simples, certo? Eu coloquei aqui uma tabela, eu acrescentei o pavimento, então é bem simples o que foi que eu fiz. Eu acrescentei aqui, ó, o pavimento e depois eu pedi para classificar primeiro pavimento, depois material. Por que eu faço isso? Aí você consegue ter cada item separado por pavimento. Depois que você fizer isso aqui, você pode clicar aqui no arquivo, certo? E você consegue exportar esse arquivo aqui para Excel. Você clica aqui em relatório, tabela, certo? E aí eu vou sobrepor esse aqui que eu já fiz. Eu clico aqui em salvar como, certo? Eu substituo, certo? Não tem nenhum problema. Eu clico aqui em OK e pronto. Ele exportou aqui. Eu vou abrir aqui para você ver, certo? Aqui, ó, eu tenho o meu levantamento de paredes. E aí eu vou abrir o meu Excel aqui em branco. Eu vou abrir. Pronto. Você está vendo aqui, tem um template totalmente em branco, certo? Aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui. Tem um jeito bem fácil de trazer essa tabela aqui, porque o que acontece? Se você clicar aqui, ele está em bloco de notas. E aí você pode clicar e arrastar para dentro de um Excel aberto e ele faz essa importação automática para você. E aí fica desse jeito aqui, certo? Então o que eu faço? Eu vou selecionar tudo aqui, certo? Até o fim. Eu vou dar um Ctrl C. Eu vou trazer a informação aqui no meu banco de dados. E aqui a descrição Revit, conforme está lá na planilha do Revit, eu dou o Ctrl V. E aí automaticamente ele copia tudo para cá, certo? E aí ele busca a unidade, a composição. Tudo isso aqui é um proxy PROC-V, então é uma função bem simples do Excel. Se você quiser saber mais de Excel e aplicado a BIM, deixa aqui nos comentários que eu vou preparar material especificamente para atender a sua demanda, certo? Mas é algo bem simples, fácil de fazer. E aqui que está a mágica do negócio. Você pode clicar em qualquer planilha aqui dinâmica, você vai clicar aqui em analisar, certo? Você vai pedir para atualizar tudo. O que ele vai fazer? Ele vai buscar aqui nos bancos de dados, certo? Que a gente acabou de copiar e colar. E aí ele vai alimentar todas essas planilhas aqui para você automaticamente. Então isso é uma grande vantagem de você usar o Excel, por exemplo, e o BIM para tratar juntos informações do seu orçamento. E aqui, ó, por exemplo, é uma tabela comum. Então aqui você tem código, descrição da composição, custo unitário, unidade, quantidade, custo total, certo? Se você quiser, por exemplo, somente pinturas, você pode clicar aqui, ele filtra automaticamente para você. Somente pintura e piso, é só você clicar e arrastar e automaticamente ele isola aqui para você.
Para voltar tudo ao normal, você desabilita esse aqui, esse filtro. Se você quiser saber quantidade apenas do 8º ao 9º pavimento, você clica assim, ou então do 8º ao 11º, você faz dessa forma, e ele vai filtrando aqui automático. Aqui você tem uma outra opção, certo? Por exemplo, quando você vem aqui no Revit, ou quando você vem aqui no seu orçamento, você tem o código, certo? A descrição, mas você não sabe como é que ele está no seu modelo BIM. Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui o total de massa única aqui, então eu tenho em torno de 24.796 metros quadrados, mas aqui eu tenho a composição desses quantitativos, ou seja, a nossa memória de cálculo. Então você sabe quanto é que tem na Anticando, no hall, nos quartos, enfim, você tem toda a informação aqui. E se você quiser, é fácil, é só trocar o código, colocar o outro código aqui, e ele já atualiza para você automaticamente. E você pode levar isso aí para o seu modelo BIM. E aqui você tem uma outra opção, que ele coloca a descrição do Revit, coloca cada pavimento e você consegue saber a metragem de cada pavimento. E ainda eu acrescentei algo aqui, que é a validação. O que é isso? Você tem, por exemplo, tudo aqui de paredes e painéis, certo? Você consegue enxergar em cada pavimento a metragem. E quando você enxergar alguma coisa diferente, por exemplo, aqui no pavimento 6 eu tenho mais tijolo cerâmico do que os outros. E aí você vai no seu modelo, confere e vê se tem alguma coisa duplicada ou se está correto. Então essa planilha aqui, ele realmente pode te ajudar a linkar o seu orçamento com o seu modelo BIM, de uma forma extremamente simples, didático, e com certeza o seu cliente construtor vai gostar dessa forma de trabalho. E você vê que é algo extremamente simples. Você copia, cola aqui, certo? Sem precisar de ferramentas caras ou outros tipos de ferramentas complementares, e você tem toda a informação estruturada do jeito que você quiser. Se você quer saber como que eu fiz isso, por exemplo, é bem fácil também. Você clica aqui em inserir, tabela dinâmica, certo? Eu vou clicar aqui em OK. E aqui o que você tem? Você tem aqui a sua tabela, aqui você tem todos os campos da tabela, aqui você tem as colunas, aqui você tem linhas, aqui você tem valores, certo? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui descrição Revit, vou colocar nas linhas. Então eu vejo todas as minhas descrições aqui automaticamente. Aí eu posso pedir para ele, por exemplo, ter as quantidades. Eu vou colocar aqui em valores, certo? E ele automaticamente vai pegar todas as quantidades desses itens aqui. E aí eu posso pedir para ele para organizar dessa forma, certo? Então eu configurei aqui, ok? Eu posso pedir para ele para colocar pavimento aqui. Então ele vai pegar todos os pavimentos, ele vai estruturar dessa forma, certo? Você pode pedir para ele para colocar, por exemplo, a classificação aqui. Então todos que tiverem classificação vão ficar dessa forma, ou descrição de tipo, deixa eu ver aqui. Então aqui alvenaria, tijolos cerâmicos, chapisco, enfim, você vai configurando a sua tabela dinâmica até ficar nesses formatos que eu fiz aqui. Se você quiser saber mais sobre isso também, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou preparar uma aula só ensinando você a trabalhar com tabelas dinâmicas e obter qualquer um desses resultados aqui de uma forma extremamente simples. Se você gostou dessa aula, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de deixar o like aqui embaixo e também você pode baixar esse template aqui gratuitamente clicando no nosso link aqui embaixo. Então eu aguardo você na nossa próxima aula.